Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade, né, a nosso curso de formação, curso introdutório, né, de agente comunitário de saúde. Espero que vocês estejam todos bem, né? Chovendo muito aqui no interior, graças a Deus. Todos os açudes estão cheios. Não sei se vocês viram por aí, mas Lavras da Mangabeira, né, que é a cidade a qual eu moro, foi meio que inundada. Teve uma sexta-feira aí que eu não me lembro qual foi, eu estava de plantão em outra cidade, no Cedro. Passou até no jornal de manhãzinha cedo, né, que Lavras tinha sido inundada. Passa o Rio Salgado no centro da cidade, né? Toda a água que vem de Crato, Juazeiro, Aurora, passa por esse rio e ele corta a cidade ao meio. Então acabou inundando a cidade. Hoje eu estou de plantão aqui no centro Covid, mas quando se fala em Covid, né, a gente sabe que diminuiu bastante. O município decidiu por manter, a gente está atendendo não só Covid, mas também as arboviroses. E eles acharam mais prudente manter por mais esse mês o centro. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Vocês já tiveram a aula com o professor Leandro, falando um pouquinho também sobre técnica de entrevista, que é muito importante, né? Uma das funções de vocês é visitar famílias, mapear o território e entrevistar essas famílias para fazer um cadastro correto, para que a partir daí a gente consiga identificar os problemas de saúde daquela comunidade e traçar as políticas públicas que vão trazer melhorias para essa comunidade a qual vocês pertencem, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho em equipe. O Estratégia Saúde da Família tem isso muito claramente definido, né? Que, como o próprio nome diz, se fala de saúde da família, né? Então, não tem como um profissional atuar sozinho. A gente é uma unidade básica de saúde composta por vários integrantes, com funções diferentes, buscando um bem comum, que é fornecer a melhor assistência a essa população a qual nós estamos prestando atendimento, né? Então a gente tem como obrigatoriedade, vocês fizeram até atividade sobre isso, né? É o médico, o enfermeiro, o técnico, o auxiliar de enfermagem e vocês, agente comunitário de saúde, nosso elo, nosso verbo de ligação, que junta aí as duas orações e formou o danado do período, né? O português aí sempre inserido junto com a gente. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. E como não podia deixar de ser, eu vou contar primeiro uma parábola, uma historinha, né? Para que a gente possa tentar entender realmente o que é trabalhar em equipe. Uma historinha, né? Fala sobre o seguinte. Aconteceu uma rebelião contra o estômago. Uma vez um homem sonhou que suas mãos, pés, boca e cérebro começaram todos a se rebelar contra o estômago. Seu imprestável, as mãos disseram: nós trabalhamos o dia inteiro, serrando, martelando, levantando e carregando. De noite estamos cobertos de bolhas e arranhões. Nossas juntas doem e ficamos cheias de sujeira. Enquanto isso, você só vai ficando sentado, pegando a comida toda. Nós concordamos, gritaram os pés. Pensem só como nos desgastamos, andando para lá e para cá o dia inteiro. E você só fica se entupindo, cada vez mais pesado para a gente carregar. Isso mesmo, choramingou a boca. De onde você pensa que vem toda a comida que você tanto ama? Eu é que tenho que mastigar tudo e, logo que termino, você suga tudo aí para baixo, só para você. Você acha que isso é justo? E eu? Gritou o cérebro. Você acha que é fácil ficar aqui em cima, tendo que pensar de onde vai vir a sua próxima refeição? E ainda por cima, não ganho nada pelas minhas dores todas. Uma por uma, a parte dos corpos aderiram às reclamações contra o estômago, que não disse coisa alguma. Tenho uma ideia. O cérebro finalmente anunciou. Tem que ser o cérebro, né, meu povo? Vamos todos nos rebelar contra essa barriga preguiçosa e parar de trabalhar para ela. Soberba ideia, todos os outros membros e órgãos concordaram. Vamos lhe ensinar como nós somos importantes. Assim, talvez você também acabe fazendo algum trabalho. Tadinho, né, do estômago? Continuou o cérebro. E todos pararam de trabalhar. As mãos se recusaram a levantar ou carregar coisa. Os pés se recusaram a andar. A boca prometeu não mastigar ou engolir nem um bocadinho. E o cérebro jurou que não teria mais nenhuma ideia brilhante. No começo, o estômago roncou um pouco, como sempre fazia quando estava com fome. Mas depois ficou quieto. Nesse ponto, para a surpresa do homem que sonhava, ele descobriu que não conseguia andar. Não conseguia segurar nada mais nas mãos, não conseguia nem abrir a boca.
e, de repente, começou a se sentir bem doente. O sonho pareceu durar vários dias. A cada dia que passava, o homem se sentia cada vez pior. É melhor que essa rebelião não dure muito, ele pensou. Senão, vou morrer. Enquanto isso, mãos, pés, bocas e cérebro só ficavam à toa, cada vez mais fracos. No início se agitaram um pouquinho, para escarnecer do estômago de vez em quando, mas pouco depois não tinham mais nenhuma energia nem para isso. Por fim, o homem ouviu uma vozinha fraca vindo da direção dos pés. Pode ser que estivéssemos enganados, eles diziam. Talvez o estômago estivesse trabalhando o tempo todo, ao jeito dele. Estava pensando a mesma coisa, murmurou o cérebro. É verdade que ele fica pegando a comida toda, mas parece que ele manda a maior parte de volta para nós. Devemos admitir nosso erro, disse a boca. O estômago tem tanto trabalho a fazer quanto as mãos, os pés, o cérebro e os dentes. Então, vamos todos voltar ao trabalho, gritaram juntos. O homem acordou. Para seu alívio, descobriu que os pés estavam andando de novo, as mãos seguravam, a boca mastigava e o cérebro agora conseguia pensar com clareza. Começou a se sentir muito melhor. Bem, eis aí uma lição para mim, ele pensou, enquanto enchia o estômago de café e pão com manteiga de manhã. Ou funcionamos todos juntos, ou nada funciona mesmo. Então, esse texto mostra para a gente o nosso funcionamento enquanto indivíduo, enquanto organismo. Vamos pensar que o Estratégia de Saúde da Família também é uma pessoa, é um indivíduo, e que cada um tem a sua função. E que se de repente esse elo se quebra em algum momento, nada mais vai funcionar. Se o meu agente de saúde não faz a visita domiciliar, não descobre a fragilidade daquela comunidade, nós que estamos lá dentro da unidade, trabalhando lá, a gente não tem como criar políticas públicas, não tem como intervir. Se de repente ele não traz para mim um paciente que está com uma tosse há um mês, ficando muito magro, como é que eu vou pedir o exame, a baciloscopia para saber se é tuberculose? Se ele não me fala dessa pessoa, desse paciente, desse cliente que ele identificou nas suas visitas, eu não tenho como saber. Então, vocês, agentes de saúde, são os nossos olhos na comunidade. Serão vocês que trarão para nós, dentro da unidade, toda a demanda que a comunidade necessita. Não tem como a gente adivinhar. É por isso que eu, Leolina, enquanto médica de uma estratégia de saúde da família, eu faço as visitas domiciliares de acordo com a demanda dos meus agentes de saúde. Eles passam na sexta-feira as demandas, porque minha visita é na segunda pela manhã. E na segunda de manhã a gente vai fazer as visitas que eles avaliaram como sendo mais urgentes, porque eu faço em média 8 visitas. Eu trabalho numa área central, então eu consigo fazer mais visitas durante o dia. Quem trabalha em distritos ou em sítios, eu não sei se é assim que chamam aí, vocês chamam de sítio, às vezes é mais distante, às vezes você consegue fazer 3 visitas, porque é muito distante a casa da outra, e quando você termina as 3 visitas já deu o horário de encerrar o expediente. Então assim, eu consigo fazer mais visitas porque meus pacientes moram próximos uns dos outros. Eu tenho uma comunidade, a qual eu trabalho, eu tenho pacientes muito idosos, então eu faço muita visita domiciliar. A gente sabe que isso é uma realidade, a gente tem pacientes muito mais com mobilidade reduzida, ou pacientes com doenças terminais, que a gente tem que estar fazendo essa visita, dando esse apoio, fazendo esse acolhimento. Então são vocês, agentes de saúde, que nos trazem essa demanda. Por isso que trabalhar em equipe é muito importante. Trabalhar em equipe, o que é isso em saúde da família? A gente tem, o trabalho de equipe, que é quando a gente tem um chefe e os subordinados, mas no saúde da família a gente trabalha em equipe, não é trabalho de equipe, Igual na escola, quando a gente ia fazer um trabalho, tinha o coordenador e tinha o relator. As pessoas falavam, o relator escrevia e o coordenador apresentava. Não é assim. Saúde da família a gente trabalha em equipe, todo mundo trabalha junto, compartilhando o mesmo objetivo. Vocês trazem as demandas, a gente vê o problema, cria as soluções, todo mundo junto. Então, é um trabalho em equipe, não de equipe. E o que diferencia o atendimento na UBS do tradicional no posto de saúde, Então, por que a unidade básica de saúde da família é diferente do postinho de saúde no seu atendimento? A maior diferença que vocês têm que fazer aí no postinho que vocês forem trabalhar, é a questão do acolhimento.
O que é acolher, né? Acolher é ouvir o nosso paciente que chega com sua demanda para que a gente possa dar o direcionamento correto, né? Ficar jogando o nosso paciente de um canto para outro sem resolutividade, isso não é acolher. E simplesmente ele chegar e dizer que não vai ser atendido, isso também não é acolher. Ele tem que passar por um profissional de saúde, e mesmo que a demanda, a agenda do médico, a agenda do enfermeiro já esteja cheia, né? Mas dependendo da situação, se for uma urgência ou emergência, ele tem que ser visto e encaminhado para o serviço de pronto atendimento. Se for algo que realmente possa ser esperado, ele tem que ser agendado para saber o dia correto de vir. E se for algo que o próprio técnico de enfermagem, ou seja, só uma orientação, a agente de saúde possa fazer, ele também tem que ser feito. Ele tem que ser acolhido. Não é chegar na recepção, dizer o que quer e a pessoa dizer que não dá certo hoje, só tal dia. Isso não é acolhido. Então, o que diferencia nós, trabalhadores de UBS, do Estratégia de Saúde da Família, de um postinho de saúde comum, é o acolhimento, né? Então, esse trabalho em equipe é uma rede, né? Tem as relações e os integrantes, eles têm que saber que todo mundo vai agir, né, em conformidade, eu digo muito, cantar em uníssono, né? Cada um com o seu tom de voz, mas em uníssono, buscando o bem comum, né? Então a gente tem que saber que o trabalho em equipe é como uma rede de relações em que cada um dos integrantes possui um saber. O agente de comunidade de saúde tem o seu saber, o médico tem o seu saber, o enfermeiro tem o seu saber, que é fruto da sua história de vida, da oportunidade que teve enquanto pessoa, da sua formação, do que ele estudou. Um agente comunitário de saúde não faz uma prescrição de remédio, o médico não faz um cadastro de uma família, né? A gente, enquanto médico, não faz a primeira consulta do pré-natal, é o enfermeiro que abre o prontuário. Então, a gente não vai estar lá fazendo as medicações, quem faz é o técnico ou o auxiliar de enfermagem. Então, cada um tem a sua função. Cada um vai ter o seu saber, cada um tem a sua formação. E quando a gente tem dúvida a respeito de algo que a gente vai orientar, a gente pergunta a um colega, ou pergunta ao enfermeiro, ou pergunta ao médico, para que a informação seja passada corretamente. Isso é que é trabalhar em equipe, tá certo? E é isso, essa aula é bem curtinha, né? Vocês já viram a aula de entrevista. Agora vocês vão ter a atividade de vocês. Eu espero que vocês estejam gostando. Como o próprio nome fala, né? É um curso introdutório, ele não finda aqui. Peçam sempre, aonde vocês forem trabalhar, cursos de formação, porque vai depender muito da demanda do município de vocês. Vocês têm que aprender a realidade do município de vocês, porque a realidade de Heriutaba não é a realidade de Lavras da Mangabeira, de Várzea Alegre, de Fortaleza. Cada comunidade tem uma peculiaridade, né? E vocês têm que, enquanto moradores da comunidade de vocês, vocês sabem disso muito bem, então vocês têm que trabalhar de acordo com a realidade de vocês. E trabalhem em equipe, sim. Isso é muito importante. Sejam amigos, sejam parceiros, né? Trabalhem em conjunto, porque quando a gente consegue que o paciente melhore, é a equipe toda que foi vencedora, né? Quando a gente consegue acolher, consegue aliviar o sofrimento, nem sempre a gente vai conseguir curar, mas aliviar o sofrimento já é muito importante, porque a gente sabe quantas pessoas são frágeis e quantas pessoas estão sofrendo por aí, tá bom? Então fiquem com Deus, tenham uma boa noite, estudem. Novamente eu vou dizer, saibam que vocês escolheram uma profissão louvável, mas que vão ter que estar sempre atentos e estar estudando bastante. Aprendam a mexer em computador, em tablet, em celular, aprendam tecnologia, porque assim, pessoal, o mundo está se modernizando. Então, daqui a um dia vai ser tudo tecnológico, né? Eu tenho um pouco de aversão à tecnologia, pelo sentido de que às vezes ela não funciona, então sempre tem um plano B. Eu fui apresentar as ações do hospital do último trimestre, agora eu sou diretora, e eu levei os meus slides num HD externo, passei para o e-mail, passei para o e-mail do coordenador da CESA, fiz tudo que eu podia fazer, levei no celular com medo do negócio dar ruim, então eu tinha várias formas de abrir esse negócio, e ainda levei impresso, porque vai que nada funciona, eu ia lendo a minha colinha. Então assim, aprendam sim, aprendam tudo que for possível, né? Porque às vezes a gente realmente vai precisar, tá bom? Então tenham uma boa noite, até quarta-feira a gente se vê, a gente vai se ver 3 vezes essa semana, né? Que essa próxima semana agora, hoje é segunda-feira, então essa semana vai terminar o curso de vocês na sexta. Eu vou colocar, pessoal, uma pergunta na atividade de hoje, que na verdade é só para eu conhecer um pouquinho sobre vocês. Eu vou pedir a primeira questão, ou a última, acho que melhor a última. Talvez quando vocês digitem ela fica vermelhinha, mas é porque é uma questão pessoal e é só para eu conhecer um pouquinho sobre vocês, porque eu acho importante os sonhos. Lembra que eu falei para vocês que eu gosto de ser professora por isso? Eu gosto de ser professora porque eu gosto de conhecer os desejos das pessoas e gosto de ajudar
a alcançá-los. É por isso que eu sou apaixonada pela educação, porque eu acho que a gente só consegue transformar tudo através da educação, tá bom? Então eu vou colocar uma questão que vai ser uma questão pessoal, que não conta ponto, no sentido de é só para eu saber um pouquinho sobre vocês, já que vocês já sabem tanto sobre mim, né? Ó, eu disse um né, tá vendo, pessoal? Boa noite. Espero não ter dito tanto né dessa vez. Beijos, viu? Tenha uma boa noite.